Gente, a situação dos cristãos no Afeganistão e quais os grupos extremistas que mais perseguem os cristãos no mundo? Pois é, a organização Portas Abertas acompanha a condição dos cristãos secretos pelo planeta da igreja perseguida, apoiando essa igreja perseguida por meio de vários projetos realizados nesses lugares onde acontece a perseguição. Para a gente falar mais sobre esse tema, a gente está recebendo o CEO da organização Portas Abertas no Brasil, Marco Cruz. Marco, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem, é um prazer recebê-lo e termos esse espaço, né, termos esse tempo para falarmos a respeito do trabalho do Portas Abertas. Obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Saudação também aos telespectadores aí da IPP TV. Obrigado. Pois é, primeiro eu queria que você contasse um pouco para a gente a respeito da organização Portas Abertas, né? Como é que ela funciona, como é que ela surgiu, quais são os objetivos Portas Abertas no mundo? A Portas Abertas ela surgiu em 1955, quando o irmão André, um jovem holandês, atendeu o chamado do Senhor para servir os cristãos perseguidos. Então ele fez a sua primeira viagem de distribuição de Bíblias, porque desde o início a Portas Abertas não tem uma fórmula mágica de servir aos cristãos perseguidos. Quando ele visitou os cristãos na Polônia, os cristãos falaram que precisavam de Bíblias. Então ele começou com seu fusquinha doado, encheu o carro de Bíblias e começou a cruzar as fronteiras desses países, fazendo a distribuição e contrabando de Bíblias. E o trabalho foi crescendo ao longo dos anos, mais de 60 anos, presente hoje em mais de 70 países. O irmão André disse que nunca fundou a Portas Abertas, ele só foi obediente e disse sim ao Senhor. E Deus fez com que o trabalho da Portas Abertas se espalhasse pelo mundo. Hoje a gente abençoa os cristãos perseguidos, além da distribuição de Bíblia e literatura cristã. Treinamento de pastores e líderes que vivem em contexto de perseguição, projetos de ajuda socioeconômica, apoio pós-trauma, especialmente naqueles que são impactados pela influência dos grupos radicais, e apoio emergencial na questão de Covid. Nesse mês nós temos uma campanha para Bangladesh, que é a perfurar poços artesianos no país, porque os cristãos são privados do acesso à água, porque eles não são dignos, eles são infiéis. Então a Portas Abertas atua de várias maneiras, graças ao apoio de parceiras e parceiros que por meio das suas orações e doações fazem com que esses projetos de socorro à igreja perseguida, nesse tempo tão difícil, nesse final dos tempos, seja possível. Um pouquinho para a gente também, para quem está nos acompanhando, para entender um pouquinho do seu trabalho, a sua atuação dentro do Portas Abertas. Na Portas Abertas eu sou o responsável secretário-geral aqui no Brasil e na América Latina. Nós temos uma equipe de cerca de 50 pessoas que atua aqui no Brasil e na América Latina. Com o objetivo, nós definimos o nosso trabalho como uma base de desenvolvimento. A base de desenvolvimento é aquela que faz a divulgação das notícias, a mobilização de cristãos, para que conheçam a causa da igreja perseguida, se envolvam e possam orar e abençoar. Então, eu sou responsável por essa equipe muito dedicada, temente ao Senhor, e que serve como ponte entre a igreja que a gente chama a igreja no Ocidente, a igreja livre, no Brasil e América Latina, com a igreja perseguida, que são onde estão os projetos de campo, os projetos que eu listei, que eu falei de socorro à igreja perseguida. Então você que está nos ouvindo pode conhecer mais a gente acessando o nosso site, saber como se envolver. Então nós somos responsáveis pela divulgação, a mobilização em oração e contribuição de brasileiros e brasileiras e todos os cristãos latino-americanos. A gente vai voltar a falar um pouco mais a respeito dos trabalhos do Portas Abertas, falar um pouco mais a respeito do apoio que vocês desenvolvem para a igreja perseguida e falar também a respeito do mapa da perseguição no mundo. Mas eu queria abordar com você nesse momento a questão do Afeganistão, porque é uma questão que está muito urgente. A gente sabe que a perseguição aos cristãos no Afeganistão já era muito forte e agora muito mais, com a chegada do Talibã em Cabul, e a gente tem recebido vídeos assim assustadores, inquietantes, a gente pode dizer, a respeito dessa chegada do Talibã lá em Cabul, Como é que a organização Portas Abertas recebeu essa notícia e o que vocês estão planejando para o Afeganistão agora? Nós recebemos essa notícia com muita preocupação. É como você mesmo mencionou, a situação para os cristãos no Afeganistão ela é muito complexa, é muito difícil. O Afeganistão ele está no segundo lugar no ranking, ele é o mais hostil aos cristãos no mundo. Grande parte, a maioria dos cristãos que vivem ali são cristãos secretos. Se a sua fé é descoberta pela própria família, eles podem ser expulsos, enfrentar a violência e serem sumariamente executados ou presos. Então a situação já era muito tensa.
Agora que o Talibã assumiu, né, o Talibã já controlava parte do território, com a saída do exército americano, com a evacuação, eles controlaram todo o país, e eles têm uma agenda, especialmente os extremistas desse grupo Talibã, tem uma agenda da Guerra Santa, Jihad, né, que é uma busca, a implementação dos valores e princípios islâmicos, né, e também a implementação da lei islâmica, que é a Sharia. A Sharia, nos países, por experiência própria, né, nos países onde a Sharia, que é a lei islâmica, ela foi implementada, a perseguição, a violência contra os cristãos só aumentou. Então, o quadro ele é muito complexo, o quadro ele é muito crítico para os cristãos ali no Afeganistão. Se já era difícil, agora ficou pior. A gente tem informações diretas ali do país, por questão de segurança, nós não podemos dar detalhes do trabalho no país, mas nós temos contato direto com o nosso pessoal de campo ali, e um dos nossos irmãos, eu vou usar um codinome, Samuel, nos relatou na data de ontem, que para eles foi um dia de partir o coração, não só para os cristãos, mas para todos os cidadãos do Afeganistão. É uma época ainda mais perigosa para ser cristão. E ele compartilha também que é uma situação incerta para todo o país, não apenas para os cristãos secretos, como eu mencionei. Nossos corações estão partidos. Nós sabíamos que isso podia acontecer, mas não estamos surpresos, mas isso não diminui a nossa dor. Então essa é a situação no Afeganistão. Nossos irmãos precisam de oração, eles precisam da oração dos cristãos brasileiros. Você querido que está ouvindo, você não pode ir até o Afeganistão. As pessoas estão saindo do país, mas as suas orações podem chegar aos nossos irmãos e ser resposta, e ser fonte de consolo, fonte de alívio. Então esteja em intercessão o tempo todo, não só pelos cristãos, mas por todo o país, por essa situação que já era tensa e agora ficou pior. Uhum. Marco, assim, é interessante quando a gente fala dessa questão, e para muitos, como essa notícia virou nacional, né, uma notícia nacional que está, para muitos é novidade a parte religiosa, né? Mas eu acho que é muito importante também a gente compreender um pouquinho o impacto que isso tem na parte religiosa, e isso também chega até o ponto da nossa conversa de hoje, para a gente falar os extremistas, né? Quais os países que são os maiores perseguidores, né, dos cristãos no mundo. Nós podemos citar alguns? Olha, todos os anos, nós podemos citar sim. Todos os anos a Portas Abertas publica a Lista Mundial da Perseguição, que é um ranking com 50 países mais hostis aos cristãos. E como eu falei, né, o Afeganistão está na posição número 2. Há mais de 20 anos, a Coreia do Norte ocupa a posição número 1 do ranking. A Coreia do Norte é o país mais hostil aos cristãos. Então, é o ranking desses 50 países. Para que a Portas Abertas faz esse ranking? Não só para divulgar para os cristãos, eu tenho a lista aqui, você pode baixar, pode fazer o download gratuitamente da Lista Mundial da Perseguição, esse é o nome que a gente dá para essa lista, com o ranking dos 50 países onde seguir a Cristo pode custar a vida. A Coreia do Norte há mais de 20 anos... Oi. Deixa eu aproveitar, a gente tem esse mapa da perseguição. Enquanto você fala a respeito desses países, eu vou pedir para a nossa técnica colocar essa imagem para a gente ir acompanhando. Já está aí, né? A Lista Mundial da Perseguição. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, então, agora mais graficamente, né? Como é que funciona essa lista? Essa lista tem os 50 países mais hostis aos cristãos no mundo. Tá? Tem 3 níveis de perseguição: alta, severa e extrema. Neste ano, pela primeira vez, todos os 50 países estão no nível de perseguição severa ou extrema. Tá? Você vê as cores laranja e meio um laranja mais escuro, quase um vermelho. Então, a perseguição ela tem crescido ao longo do tempo, e a perseguição aos cristãos tem ficado mais hostil. Dos 50 países, prestem atenção, tem a ver com o nosso tema dos grupos extremistas e também com a situação no Afeganistão. Dos 50 países, 41 têm a opressão islâmica como a principal fonte de perseguição. Cristãos que vivem num ambiente de maioria muçulmana, em que o governo, a sociedade, a própria família, os parentes, amigos, são na sua maioria muçulmanos e pressionam os cristãos para que eles neguem a sua fé, para que eles se convertam ao Islã. Especialmente cristãos ex-muçulmanos, quando um cristão de origem do Islã, e deixa eu falar uma coisa muito clara, que nós não estamos fazendo uma apologia contra o muçulmano. O irmão André tem um acróstico que chama Islam. I sincerely love all Muslims. Todas as pessoas que não conhecem a Jesus, as que conhecem também, mas especialmente os perdidos,
que estão procurando no livro errado, com o Deus errado e o profeta errado. Eles precisam de Jesus, precisamos amar os muçulmanos, inclusive os radicais. A Bíblia nos ensina a orar pelos perseguidores. Então, quando eu falo isso, são dados, mas não para que a gente fique com raiva, não para que a gente retalie, mas para que a gente ore também pela conversão desses perseguidores. Então, 41 nações dessas têm a opressão islâmica como principal fonte de perseguição. Isso causa com que o cristão, no seu dia a dia, ele vive sob uma constante pressão. Uma pressão que, por exemplo, ele pode não ter o seu acesso à universidade negado só porque ele é cristão. Ele pode ter o seu casamento negado, porque como cristão, especialmente se ele é um cristão ex-muçulmano, legalmente falando, na maior parte dos países do mundo muçulmano, se eu não me engano, só a Turquia, o Líbano e eu acho que a Indonésia, que você pode mudar a sua fé no cartório. Então, se uma pessoa nasce muçulmana e se converte como cristão, ele não pode legalmente fazer um casamento cristão. Ele é obrigado ou casar na clandestinidade, ou ele fazer um casamento muçulmano. Então, essa pressão ela afeta o dia a dia. Acesso à escola, bullying e violência na escola, a falta de acesso a socorro emergencial, a gente está falando da Covid. Eu estou aqui sem máscara porque estou num ambiente fechado, isolado, dentro da minha casa. Então, mas muitos cristãos, nesses países de maioria muçulmana, tiveram negados o fornecimento de máscara, a cesta básica, álcool gel, luva, simplesmente pelo fato de serem cristãos. Alguns que tinham quadro de doença foram para os hospitais e, porque eram cristãos, eram mandados para o final da fila. Médicos e enfermeiros em hospitais. Nós tivemos essa informação na Ásia Central, especialmente no Oriente Médio. Tá? Médicos e enfermeiros cristãos, eles eram obrigados a tratar os casos mais graves da Covid sem equipamento de proteção. Então, a Portas Abertas, vendo essa necessidade, fez com que o equipamento de proteção chegasse para eles. Então, são muitas maneiras de perseguição e tem a questão extrema, que é a violência, prisão e até a morte, execução sumária. Uma família muçulmana que tem uma pessoa que se converte, se torna um cristão, essa é uma família maldita e imunda. Então, muitas vezes a família expulsa do convívio esse cristão ex-muçulmano, ou mesmo tira a sua vida para que a honra da família e da comunidade seja resgatada. Então, são muitas facetas da perseguição e da pressão e violência que nossos irmãos enfrentam nesse contexto de maioria muçulmana. Eu queria voltar nessa questão do Afeganistão. A gente tem algumas imagens que nós estamos recebendo aí nas redes sociais. Enfim, essas imagens estão circulando pelas redes sociais. E eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas imagens, né? Como isso ainda choca no mundo moderno, como a gente vê as pessoas penduradas em aviões, as pessoas tentando fugir de um regime que oprime tanto como é o caso do Talibã. Lembrando que o Talibã não representa a totalidade, vamos dizer assim, da fé muçulmana também, né? Nós temos grupos extremistas que são uma coisa, é preciso também fazer essa separação, né? Porque você tem grupos extremistas que querem voltar, na verdade, ao século VII. E é isso que a gente está vendo acontecer agora no Afeganistão, né? Fazer o comentário que são revoltantes. É importante verificar a fonte, eu tenho certeza que vocês verificaram, porque tem muita coisa circulando aí do Estado Islâmico e tal, que não se refere a essa realidade. Exato. Mas 90%, as estatísticas que são disponíveis dizem que 90% dos muçulmanos não são radicais. Eles seguem a sua fé, como eu falei, eles precisam das nossas orações para que encontrem Jesus, para que encontrem a verdade da Bíblia. Eles estão procurando um lugar errado, com todo o respeito. E nós conhecemos a verdade da palavra. A verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós conhecemos Jesus e Yeshua, que é Yesu, né? E Isa, que é mencionado no Alcorão também. Então eles precisam conhecer essa verdade. Então 90% não são radicais. 10%, eu não vou falar apenas porque já é um grande montante. É muita 10% são radicais. Tá? Então a situação no Afeganistão. A maior parte dessas pessoas que estão querendo fugir não são cristãs. Porque a grande parte da maioria são muçulmanos. Então imagina, para essas pessoas, que são grande parte da população, a situação ficou tensa para eles se arriscarem, segurar nas asas. Infelizmente a gente viu essas cenas aí. Eles se arriscarem a ficar na frente de um avião, já corre risco com isso. Se pendurar nas asas, a gente viu pessoas caindo dos céus, que situação terrível. Deus tem misericórdia dessas famílias. Mas o desespero era tão grande para essas pessoas que não são cristãs, que eles fizeram de tudo para fugir do país. Imagina a situação para os cristãos que já eram oprimidos.
Pois é. Os cristãos secretos no Afeganistão, eles são especialmente vulneráveis. Antes do governo talibã, eles já tinham muita dificuldade em viver, praticar a fé cristã, pois tinham medo e tinham que mantê-lo em segredo das suas famílias por medo de serem, como eu falei, medo de serem rejeitados ou, na pior das hipóteses, mortos. Agora que o Talibã está no poder, a vulnerabilidade aumenta 10 vezes ou mais. É quase impossível ser um seguidor de Jesus nesse país. A Portas Abertas está monitorando a situação, mas é hora, especialmente você que está nos ouvindo, de pedirmos a Deus que tenha misericórdia não só do seu povo, mas do país como um todo, porque o caos ele está agora assumindo o país. Marco, vendo uma situação dessa e a gente fica com o coração aqui bem apertadinho, né? E conseguimos sentir, assim, até um pouco a angústia e o sofrimento, a dor ali que nossos irmãos em Cristo estão sentindo e passando lá. Como nós podemos ajudar? Como que todos aqui que estão acompanhando a programação pode ajudar numa situação como Além essa? das nossas orações, Além né? das nossas orações, Como podemos claro. fazer e como podemos conhecer mais também o trabalho do Portas Abertas nesse sentido? Olha, como eu falei, acessando o nosso site, você google aí Portas Abertas, né, portasabertas.org.br, você pode conhecer mais o nosso trabalho, como a gente socorre a igreja perseguida. Nós temos o ID, né, como você que está me ouvindo, como você pode socorrer a igreja perseguida. É o ID, você pode interceder, você pode doar e você pode encorajar. Você pode interceder, a oração é o primeiro pedido do cristão perseguido. Eu tive a oportunidade de estar em mais de 40 países, de enfrentar situações, né, talvez em outra oportunidade possa até compartilhar alguma situação com os cristãos perseguidos. Então, o interceder, a sua oração, nem sempre você pode ir para os outros países. Hoje eu não posso ir para os outros países por causa da Covid. Então, intercessão, a sua intercessão é o primeiro pedido do cristão perseguido. E a sua oração muito vale em sua eficácia a oração do justo. Então, interceda. Depois você pode doar, você pode contribuir para os projetos de socorro à igreja perseguida. Tem vários projetos de apoio. Eu não posso falar de projetos no Afeganistão por uma questão de segurança, mas tem vários projetos de socorro, como eu falei, distribuição de Bíblia e literatura, treinamento de pastores e líderes, socorro emergencial, essa questão do Covid, cestas básicas. O cristão, quando é expulso, especialmente o cristão ex-muçulmano, ele perde tudo. Ele perde o convívio da sua família, ele perde a referência. E ele precisa encontrar uma nova referência em Jesus Cristo. E aí passa pelo discipulado, e aí cestas básicas, uma recolocação no mercado, né, um apoio, às vezes ele até é obrigado a evacuar o seu próprio país. Então, a doação para os projetos de socorro e encorajamento. Você pode encorajar o cristão perseguido. Como eu falei, de viagens até os países quando é permitido, agora não é permitido, ou você pode participar de campanhas de cartões de encorajamento ao cristão perseguido. Então, o ID, interceder, doar e encorajar. Como? No site, conheça um pouco mais como a Portas Abertas faz isso e como você pode se envolver e ser a resposta da oração do cristão perseguido. Tá certo, Marco. Eu queria agradecer muito a sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, falando a respeito do trabalho, né, da organização Portas Abertas e falando também, esclarecendo um pouco mais a respeito dessa questão da perseguição religiosa, em especial no Afeganistão, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de tanta angústia, né, para todos nós que somos cristãos. Muito obrigado pela sua participação e a gente quer colocar também o Notícias do Bem, a IPPTV, sempre à disposição do Portas Abertas para que a gente possa divulgar os trabalhos de vocês. Obrigado, queridos, pela oportunidade. Deus abençoe e continue intercedendo pelos nossos irmãos perseguidos. Deus abençoe a todos. Tá certo, amém. Marco Cruz, CEO da organização Portas Abertas, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, né, Tainá? Exatamente, muito bom.